Deus faz umas coisas extraordinárias. A série é sobre os discípulos de Jesus. Aprove a Deus que estivéssemos encerrando o mês da família. E o discípulo da vez, o João não lembrava, eu tinha dito, mas é muita coisa mesmo, né? É João. E eu fiz essa brincadeirinha aí com as palavras, né? O amado. Coloquei o entre parênteses, porque na verdade todos eram amados. João fazia questão de lembrar isso para ele mesmo. Ele era o amado, aquele a quem Jesus amava. No evangelho que ele escreve, ele nunca fala no nome dele. Todas as vezes que ele vai falar de si, ele falou, o discípulo a quem Jesus amava. É lindo. E eu já tinha escolhido duas passagens, duas porções para cada discípulo de Jesus. E eu já havia escolhido esta passagem, porque João foi o único discípulo, o único dos 12, que acompanhou a crucificação de Jesus. Sabia disso? O único que estava ali. João, depois de Lucas e Paulo, foi o que mais escreveu no Novo Testamento. Um evangelho, 3 epístolas e o livro de Apocalipse. João foi o discípulo que não presenciou nem assistiu, mas acompanhou a morte de todos os outros discípulos. Porque ele foi o último a morrer. Aproximadamente ao finalzinho do primeiro século, ano 95. João, que havia sido discípulo de João Batista, junto com André, foi um dos primeiros discípulos escolhidos por Jesus. João, provavelmente, era o mais novo dos discípulos. Ele tinha entre 17 a 20 anos, quando Jesus foi crucificado. Então ele foi chamado, considerando que os discípulos caminharam com Jesus 1 ano e meio, ele foi chamado com 17 anos, aproximadamente. 17, 18. Essa é uma das razões pelas quais ele acompanhou a crucificação. Porque os romanos pensaram, é apenas um garoto. É apenas um garoto. João, junto com seu irmão mais velho, chamado Tiago, tinha um apelido dado por Jesus. Filhos do trovão. Devido ao bateu, levou, né? Aquela atitude intempestiva. João foi o discípulo que está lá em Marcos 9 e Lucas 9, que teve a ousadia de chegar para Jesus e falar o seguinte: nós conhecemos um grupo aí que está falando do Senhor, mas ele não faz parte da nossa denominação. Então, mandamos eles calarem a boca. Proibimos eles de falar, porque eles não são batistas. O exclusivismo religioso tinha João como um dos líderes. João fazia parte do trio íntimo de Jesus. Quem era? Pedro, Tiago e João. Presentes em situações específicas. Cura da sogra de Pedro, cura da filha de Jairo, transfiguração, Getsêmani. João, ele também havia desistido
depois da crucificação, ele volta a pescar também. Pedro, preocupado com ele, preocupado não, meio cismado, disse o seguinte: tudo bem, Jesus, eu vou para um lugar, quando eu ficar mais velho, que eu não quero ir, mas e quanto a esse? Referindo-se a João, está lá em João 21. Jesus dá aquela chamada para Pedro. Lembra qual foi a chamada? Se eu quiser que ele fique. O que você tem a ver com isso, né? Não te pertence. João, junto com a sua mãe Salomé e o seu irmão Tiago, teve junto com o grupo a ousadia de pedir a Jesus um espaço na glória. Ele ia ficar ou na direita ou na esquerda. Só isso que ele pediu. E Jesus pergunta para ele: vocês estão dispostos a serem batizados com o meu batismo? Quem esteve quinta passada, eu falei sobre isso. Ser batizado com o meu batismo significa morrer como eu vou morrer. Porque batismo é morte. Podemos. E o cálice, que significa compartilhar o mesmo destino. Vocês podem beber? Podemos. 14 anos depois, Tiago foi morto, decapitado por Herodes. Agripa. João foi tomado de um assombro muito grande. Mas permaneceu e teve o ministério mais longevo dos 12. João foi aquele que teve o privilégio, amados, de cuidar da mãe de Jesus até a morte dela. A tradição católica fala que ela morreu em Éfeso. Não se tem como provar. O discípulo a quem Jesus amava, me parece que é um trocadilho do próprio nome de João, porque João significa o amado, o agraciado. Então, nada mais compreensível do que fazer essa relação com o nome. João, o amado de Jesus. Aquele a quem Jesus amava. E o discípulo a quem Jesus amava foi responsabilizado para cuidar da pessoa que Jesus mais amava na terra. Tudo leva a crer que nesse episódio, nesse tempo, José, o pai de Jesus, já havia morrido. Jesus era o irmão mais velho. Maria teve outros filhos: José, Tiago, Judas, Simão, irmãs, nós não sabemos o nome, filhas de Maria com José. Mas os seus irmãos não criam nele, e João faz questão de registrar isso no Evangelho. Seus irmãos não criam nele. Como filho mais velho, Jesus se preocupou sobre a pressão que haveria sobre sua mãe. E resolve então confiá-la aos cuidados do discípulo a quem ele amava. A pessoa a quem ele amava, cuidada por aquele a quem ele amava. E como Jesus, na sua soberana providência e onisciência, sabia que João seria o último apóstolo a morrer, confiou nele o cuidado da mãe, porque se tivesse confiado em Tiago, em Pedro, em Judas Tadeu, em Natanael,
a sua mãe não teria um cuidado para a vida toda como teve. Pensar em Jesus na cruz, lembrando de sua mãe, me emociona muito. Ainda mais quando a gente vive numa sociedade que a gente vê famílias aí, amados, que vou te falar uma coisa, a mãe, a família, o cuidado com os entes queridos é nulo. O Salvador lembrou de sua mãe. É inevitável também eu pensar em João 2 e analisar com João 19. Porque em João 2, Maria chega para Jesus pedindo a ele para fazer alguma coisa naquele casamento, e ele fala, não é a minha hora ainda. Mas faz o milagre e inicia os seus sinais. Ao longo do livro, 6 sinais, que o último, 7º, foi a cruz. Esse é o 7º sinal. Tudo começou em Caná da Galileia e agora termina em Jerusalém, no Gólgota. Vamos ao texto. É um texto tocante. É um texto impactante. Que Deus nos ajude a tirarmos lições dele para as nossas vidas. João 19, 17 a 27. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz, e o que estava escrito era Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade. Ele estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos, não escreva Rei dos Judeus. E sim, ele disse, sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu, o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado. Pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros, não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, repartir entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, a sua mãe, junto dela, o discípulo amado, disse, mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Captura-nos, ó Pai, mais uma vez eu rogo a nossa atenção. Cada criança, junior, adolescente, jovem e adulto. Captura-nos pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Dando um clique aí, João Marcos, por favor, a grande ideia é, com Jesus aprendemos o poder do amor, ao invés do amor pelo poder. A sociedade gosta muito de amar o poder, as pessoas do mundo, mas com Jesus aprendemos
o poder do amor. Rapidamente, amados, eu vou passar de um panorama, os versos 17 a 22, é a caminhada dolorosa em direção a um fim vitorioso. A cruz foi precedida por uma via sacra, ou conforme se chama na tradição, uma via dolorosa. Versículos 23 e 24 é um espetáculo. A cruz, amados, alguém já disse que a pessoa crucificada morria 1000 mortes. A pessoa crucificada morria 1000 mortes. Um espetáculo de horror, sem precedentes. Inventada pelos fenícios, aperfeiçoada pelos romanos, a cruz era, de fato, um martírio. Por isso que era apenas para salteadores, marginais, de alta periculosidade, guerrilheiros, enfim, para gentalha, para gente do mal. E o que eu quero dar uma ênfase nos minutos de destaque é Jesus se importando em honrar a sua mãe. E João sendo representado ali, há quem diga, amados, que quando no versículo de número 25, que fala que junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, há comentaristas que falam que Salomé, a mãe de Tiago e João, era irmã de Maria, mãe de Jesus. Se isso for verdade, eles eram primos, o que justifica essa proximidade de Jesus com Tiago e João. É uma possibilidade. Fato é que ali Jesus viu em João um potencial de transformação. De filho do trovão a apóstolo do amor. Eu não quero entrar em detalhes, mas a arte medieval, se você for pesquisar sobre João, a arte medieval, os quadros que estão nas igrejas católicas da Europa e na Ásia, apresentam o João, um rosto delicado, um rapazote efeminado, com o rosto muito terno, muito fino. É um retrato que não condiz com a realidade. João era impetuoso, João tinha traços fortes, ele amadureceu com a idade. Na velhice, ele era carregado para pregar, e ele dizia: filhinhos, amemos uns aos outros, amemos uns aos outros. Mas isso foi resultado de uma vida, de filho do trovão a apóstolo do amor. Jesus olhou para João não como ele era, mas como ele viria a ser. Que é o mesmo olhar dele para mim e para você. João, dando um clique aí, por favor, meu filho. A cruz era terrível, amados. Jesus está caminhando em direção à cruz. E John Stott vai dizer de que longe de nos oferecer bajulações, a cruz destrói a nossa justiça própria. E só podemos ficar diante dela com a cabeça baixa e um espírito quebrantado. Eu não quero ficar mexendo com a sua suscetibilidade, mas entre os horrores que a pessoa sofria quando era crucificada, além de grandes pregos pregados nas mãos e nos pés, a pessoa ficava suspensa com os pés apoiados numa pequena tábua. Além de todo o sofrimento que você consegue imaginar, a pessoa sofria inflamação severa, inchaço dos ferimentos nas regiões das unhas, dor intolerável por conta dos tendões partidos, desconforto, dor de cabeça latejante e uma sede abrasadora. Por isso que uma das palavras de Jesus na cruz foi: tenho sede. Como é duro pensar que aquele que se identificou como água da vida na cruz teve sede.
Mas Jesus estava no controle de toda a situação. Não fica com peninha de Jesus, não. Versículo 17 diz: Jesus carregando Ele mesmo a sua cruz. Você sabe depois, pela leitura dos evangelhos, que tem um momento que ele cai. Possivelmente ele não estava carregando a cruz inteira, ele só estava carregando a parte de cima, mas ele cai, e Simão Cirineu, um cidadão africano que passava por ali, se prontificou? Não, ele foi forçado a carregar a cruz no lugar de Jesus. Mas o texto diz que ele estava altaneiro, no controle de toda a situação. O local que Jesus foi crucificado é o Gólgota, ou a caveira. Historiadores suspeitam de que era o mesmo local aonde foi precipitada a cabeça, o crânio de Golias, gigante filisteu, morto por Davi no Antigo Testamento. Por isso o nome, caveira ou Gólgota, que significa crânio. Alguns intérpretes têm pensado que esse local era uma espécie de cemitério também, onde havia vários crânios humanos. Era uma colina, no alto, para que toda a cidade assistisse àquele espetáculo de horror. A crucificação, amados e amadas, era um método de humilhação e vergonha total. As pessoas eram crucificadas completamente nuas. As pessoas passavam, a cena era repulsiva. E os romanos tinham isso como intento mesmo, envergonhar a pessoa que estava morrendo. Quintiliano vai observar que os criminosos eram crucificados perto de estradas movimentadas, para tentar desestimular que outros também cometessem crimes. Jesus está ombreado na cruz por dois malfeitores. O lugar de honra sempre é o lugar do centro. E quem estava no centro? O próprio Jesus. Diz o versículo 18 no final: Jesus no meio. Jesus no meio. A humanidade inteira estava representada ali. Ao centro, o impecável Salvador. De um lado, o penitente salvo, aquele que Lucas vai dizer que pediu perdão e que disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Do outro lado, o impenitente condenado. Toda a humanidade está representada ali. Até hoje é assim. Jesus está no meio e vai ter do seu lado homens e mulheres que vão se converter e vão se arrepender dos seus pecados e vão ser salvos. E também pessoas impenitentes que vão para o inferno de olhos abertos, sabendo que estão indo para lá. Há quem diga poeticamente de que a cruz é um palco do amor. Sim, pode ser. O crucificado ali é o verdadeiro rei, o rei mais majestoso de todos. Mas não podemos nunca nos esquecer de que a cruz era um instrumento de tortura. Mas Deus transformou em um trono de glória. O texto prossegue dizendo que a tabuleta Jesus Nazareno, o rei dos judeus, estava escrita em 3 línguas: hebraico, a língua da religião; latim, a língua da política de Roma; grego, a língua da sabedoria. Assim como no hebraico eram escritos os oráculos de Deus, em grego o conhecimento dos filósofos, e em latim as leis do império, estava ali de maneira clara e óbvia: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Versículos 23 e 24 nos apresenta um espetáculo cruento. Vestes de Jesus são rasgadas entre os seus 4 algozes. Um jogo de loteria. Tudo para cumprir a profecia do Salmo de número 22, versículo 18, que diz: repartem entre si as minhas roupas,
e sobre a minha túnica lançam sortes. Rasgaram as vestes de Jesus, as roupas dele em 4 partes, mas a túnica não. A túnica era tecida de alto a baixo, bem costurada. Os teólogos chamam de túnica inconsútil, símbolo da igreja de Jesus, que até hoje, por mais que tenham malfeitores tentando dividi-la, não se admite divisões na igreja verdadeira de Jesus. A igreja verdadeira de Jesus continua sendo única. Única. Saber, amados, que Jesus não deixou nenhuma herança material para os seus discípulos, porque tudo que ele tinha foi entregue ali aos soldados e sorteado. As últimas posses de Jesus foram arrancadas dele. Os únicos bens deixados pelo Redentor não caíram por herança ao seu povo da eleição, ao seu povo santo, mas aos romanos. Por quê? Porque nós já temos ele. Ele é a nossa herança. Aleluia. Ele não nos deixou nada, apenas ele. E é tudo que precisamos. Lutero vai dizer, emocionado, que são os nossos pecados, ou foram os nossos pecados que foram impostos ao pescoço dele. Lutero tinha uma linguagem muito austera. Ele dizia: nós somos os pecadores, os ladrões, os patifes, os rebeldes e os assassinos. Mas na cruz nós temos Cristo vindo em nosso lugar, carregando nossos pecados e pagando por eles. Por meio dele, nós recebemos socorro. Cristo pagou. Martin Lloyd Jones vai dizer que só há uma coisa que me prostra até o chão e me humilha até o pó: olhar para o Filho de Deus e, em especial, contemplar a cruz. John Stott vai dizer que toda vez que olhamos para a cruz, Cristo parece dizer-nos: estou aqui por causa de vocês. É o seu pecado que estou levando, é a sua maldição que estou sofrendo, é o seu débito que estou pagando, é a sua morte que eu estou morrendo. Não existe nada na história ou no universo que nos torna tão conscientes da nossa pequenez do que a cruz. John Stott diz mais: todos somos grandes aos nossos próprios olhos, especialmente com diz respeito à justiça própria, até que visitamos um lugar chamado Calvário. E lá, aos pés da cruz, murchamos de volta ao nosso tamanho real. Fiz isso rapidamente porque o alvo da mensagem, em especial, e a minha ênfase em especial, é dos versos 25 a 27. Porque junto à cruz estavam mulheres, e não é de se assustar que as mulheres estavam ali em maior número, por 2 razões. Primeiro, uma razão histórica. As mulheres não eram alvos de perseguição dos romanos. Em Atos dos Apóstolos é que as mulheres vão ser presas e perseguidas, porque descobriu-se que as mulheres faziam parte da maioria das igrejas. Nesse período aqui, as mulheres não eram perseguidas, e li um comentarista que fala de que no Líbano, por exemplo, por ocasião daquela guerra civil ali, as mulheres andavam no meio dos escombros e não eram perseguidas pelas milícias do Hezbolá. Por quê? Porque se entendia de que as mulheres estavam buscando alimento para casa. Elas não eram ameaça. Os soldados e combatentes eram homens. Por isso que as mulheres estão aqui em maior número. Tá, ponto. Mas vamos combinar uma coisa? As mulheres também estavam em maior número aqui porque elas mais tarde seriam testemunhas da ressurreição. E me perdoe os homens, mas as mulheres sabem o que é piedade, sabem o que é fé, sabem o que é sensibilidade espiritual. Elas estavam ali porque elas criam que algo de especial iria acontecer.
Estava ali Maria, mãe de Jesus, a irmã dela, a mulher de Clopas, Maria também, e Madalena, aquela que Jesus havia expulsado demônios. E era uma das discípulas. Mas Jesus, diz o versículo 28, 26, que ele vê a sua mãe. Minha gente, por favor, lembre-se comigo daquilo que está em Lucas capítulo 2, quando Simeão, aquele senhor que recebe o menino Jesus no colo, e olha para Maria e diz assim, olha, Lucas 2, 34 e 35, este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Estão comigo? E Simeão olha para aquela mulher, para aquela Maria, uma donzela não, mas uma jovenzinha, uma adolescente. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Já havia se passado 33 anos, amados, e Maria nunca havia entendido isso que foi lhe dito. Ela guardava tudo no coração, como Lucas vai registrar. Ela estava presente em alguns momentos importantes. Esteve presente no primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, em João capítulo 2. Mas nunca ela havia pensado que aquela profecia de Simeão iria se cumprir cruelmente. Me permita essa expressão, esse advérbio, é esse mesmo, cruelmente. Uma espada, no original uma espada grande. Não era um canivete, não era um punhal, era uma espada. Que impressionante, amados. Que impressionante. Jesus vê a sua mãe. Jesus percebe, quem sabe, o espasmo do seu rosto, o seu choro incontido, mas ela não abriu a sua boca, ela não falou nada. Passou também na mente de Jesus, me permita conjecturar isso com vocês, aquilo que ele havia dito, não é chegada a minha hora. Mas agora havia chegado. E João estava ali. Talvez ninguém compreendesse o Senhor Jesus tão bem quanto a sua mãe. Eles se falavam no olhar. Um olhava para o outro e sabia o que o outro estava passando. Era um laço de simpatia que os unia. Eu ouso a dizer, amados, e me permita, se você me achar exagerado, não tem problema, mas eu vou continuar achando. Maria foi a mãe que mais sofreu no mundo. Vou repetir. Maria foi a mãe que mais sofreu no mundo. Mas ela ficou em silêncio. A A.W. Pink tem um livreto, Os 7 Brados da Cruz. Um dos brados é o brado da afeição. É gratuito na internet. Ele diz assim, olha, quem pode mensurar aquelas horas de tristeza e sofrimento? Era uma espada que atravessava lentamente a alma de Maria. Só que não houve pranto histérico, efusivo. Não houve demonstração de fraqueza feminina. Não houve clamor violento vindo de uma angústia incontrolável. Não houve desmaio. Ela sofreu em vigoroso silêncio. E a cena é tão pujante, olha para mim, tirem foto dessa cena, desse retrato, é tão pujante, que Jesus interrompe o silêncio, e a gente sabe muito bem, pensa aqui comigo, eles não estavam ao pé da cruz no sentido literal, porque os soldados romanos não iriam deixar, eles estavam um pouco afastados, Jesus precisou se esforçar para falar.
Cada vez que Jesus falava, amados, ele tinha que buscar ar. Ele tinha que encher os seus pulmões que estavam esticados por conta daquela posição. E ele disse: mulher, eis aí o seu filho. Amados e amadas, os anos de obediência de Jesus à sua mãe haviam terminado. Há muito tempo. Ele já tinha 33 anos. Já era maior de idade, entre aspas, há muito tempo. Mas não os anos de honra. Eu falo aqui para filhos que pensam que é só completar 18 anos e babau. Babau, não, senhor. Talvez quando você estiver mantendo a sua casa, hein, João? Casadinho, bonitinho, você vai cuidar da sua vida, vai ser responsável. Obediência à mamãe e ao papai não é necessário ter. Agora, honra é para a vida inteira. E é para pai bom e pai mau. É para mãe boa e para mãe que é má. Na minha Bíblia está escrito, não sei se na tua está, em Efésios 6, honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem, Emanuel, os seus dias aqui na terra. Luiz Gustavo, essa honra envolve amor, afeição, gratidão, respeito. E o Augusto Nicodemos, no comentário dele, ainda fala suporte financeiro quando necessário. Porque tem filho deixando os pais passarem necessidade. Calvino vai dizer que o tratamento digno e respeitoso que conferimos aos nossos pais é uma evidência da nossa comunhão com o Espírito. Você não pode dizer que tem comunhão com Deus e com o Espírito Santo se você não trata de modo digno e respeitoso papai e mamãe. Jesus olha para o seu discípulo e diz: eis aí a sua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. No grego, amado, sem querer ser chato para vocês, o verbo tomar é conduzir sem violência. Até me arrepio. É um conduzir sem violência, sem ressentimento, sem rudeza, com memórias tratadas, com coração livre de ressentimentos. John MacArthur fala assim: é surpreendente que Jesus tenha amado um homem como João. Uma hora ele estava desejando incinerar samaritanos. Outra hora ele estava obcecado por status e distinção. Outra hora ele havia o abandonado e voltado a pescar. Mas Jesus amou a João para transformá-lo numa pessoa diferente. Um homem que serviu de modelo para o mesmo tipo de amor que havia sido demonstrado por ele. Por isso que João vai escrever numa das suas cartas, a primeira, de quem diz que ama a Deus que não vê
e deixa de amar o irmão que vê, é mentiroso. João era muito claro nas palavras, não vou entrar em detalhes, mas ele era muito direto. Não é como Paulo, que falava muito, fazia muita teologia profunda. João era prático. Mas ele, nos evangelhos e nas cartas, no Apocalipse, 45 vezes ele fala da palavra verdade. Mas mais de 80 vezes ele fala da palavra amor. Tem cristão hoje que quer defender a verdade, mas falta amor. É apologeta sem alma, sem coração. Fala dos erros da teologia, fala dos erros das mensagens dos outros, fala dos erros do país, mas com tanto desamor, com tanto ódio, que a impressão que se tem é de que eles estão aprendendo com quem? Com o antigo João, aquele que queria incinerar samaritanos. Não com aquele João que diz: Deus é amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A última tela, João. Há quem busque o poder do amor, que é em Jesus, e não o amor pelo poder, que é coisa dos homens. Eu quero terminar com uma história que John Piper compartilha num dos seus livros e devocionais. No livro Milagre no Rio Kwai, se eu não me engano, tem até filme nessa história. Um grupo de prisioneiros de guerra estavam construindo uma estrada na Birmânia, onde hoje é Mianmar, durante a Segunda Guerra. E ao fim de cada dia, as ferramentas eram tiradas de cada equipe de trabalho e contadas. Paulino. Em uma ocasião, um guarda japonês gritou, dizendo que uma pá havia desaparecido. E exigia saber que homem a havia pegado. Ele começou a discutir, a se enfurecer, ergueu-se numa fúria paranoica e disse para que o culpado desse um passo à frente. Ninguém se moveu. E o guarda dizia: todos morrerão. Todos morrerão. Gritava ele, carregando e apontando a arma para os prisioneiros. Naquele momento, um homem se apresentou e deu um passo à frente, e o guarda o fuzilou com o rifle. Quando retornaram ao acampamento, as ferramentas foram contadas de novo e não estava faltando pá nenhuma. A pergunta que não quer calar é o que fez aquele homem assumir para si uma culpa que não era dele para salvar os seus companheiros. John Piper pergunta: o que pode sustentar a vontade de morrer por outros quando você é inocente? O mundo não entende isso. Mas nós entendemos. Porque Jesus foi conduzido e sustentado pelo seu amor por nós. E segundo Hebreus capítulo 12, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele morreu por cada um de nós. Nesse sentido, amados, todos nós somos João. Por isso que eu coloquei como tema João, o um amado. Colocar a tela, João, do tema. Coloca o seu nome aí. Você também é um amado.
Você também é uma amada. Você também foi alcançado por essa graça que fez com que um homem inocente morresse por todos nós, pecadores. Abaixa a cabeça. Louva o Senhor por ser amado, por ser um João, um amado. Na próxima mensagem eu vou falar de João, na ressurreição. Ele que foi o único que acompanhou a crucificação, ele foi o único, o primeiro, que entrou na tumba vazia. E o texto vai dizer de que ele olhou e creu. O primeiro. Nós somos amados, amados. Sem qualquer merecimento. Não. Nós somos amados. Nós somos alcançados. Na cruz, o amor nos amou. João capítulo 13. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Deus, a tua palavra, ela é muito poderosa. O teu amor nos tira do sério. O teu amor nos tira o sono. O teu amor nos encanta. O seu amor nos alcança. Nos cura. João ficou eternamente tocado. E todas as vezes que ele olhava para Maria, lembrava do seu filho e das palavras dele. Por isso que mais tarde, quando ele vai escrever o Evangelho, ele não vai ter outras palavras para dizer. Quando ele foi impactado e lembrou, ainda sob o impacto da cruz, ele não teve outras palavras para dizer a não ser: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por tamanho amor. Obrigado, Deus. No nome de Jesus. Bendiga o nome dEle. Exalte o nome dEle. Declare seu amor por Ele. Não se canse de fazer isso. Sempre.